Imagina você poder sacar dinheiro infinito no caixa eletrônico sem que o mesmo seja debitado de sua conta. Acredite ou não, isso já foi possível. Hoje você vai conhecer a história real de Dan Saunders, que descobriu uma falha no caixa eletrônico que o deixou milionário. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos entender a história do início. Dan trabalhava na cidade de Melbourne, na Austrália. Ele ganhava vida trabalhando em um luxuoso cassino. Foi nesse local que Dan conheceu a mulher que mais tarde se tornaria a sua companheira, e juntos iriam se mudar para uma pequena cidade chamada de Wangaratta, onde tudo aconteceria. Nessa época ele começou a trabalhar em um bar, atendendo a população com os melhores drinks do local. Mas o que ele mal esperava estava para acontecer logo em seguida. Em uma noite qualquer, depois de terminar seu turno no bar, Dan organizou todo o local, fechou o caixa, trancou o bar e saiu para beber com seu melhor amigo Mark em um outro local. Até aqui tudo normal, uma noite como outra qualquer. Como de costume, Mark, amigo de Dan, pagava a primeira rodada com muitas bebidas e vários petiscos. Mais tarde, já de madrugada, Dan pediu mais uma rodada e essa seria por sua conta. Ao puxar a sua carteira, ele percebeu que não estava com dinheiro, então saiu do bar e foi em busca do caixa eletrônico mais próximo. E foi a partir daí que sua vida iria mudar completamente. Após alguns minutos buscando esse caixa eletrônico, ele finalmente encontrou. Inseriu o cartão e na opção de transferência digitou a quantia de $200 da sua conta de crédito para a conta poupança, uma transferência. Digitou a sua senha e pressionou o botão de confirmar. Alguns segundos depois, a operação mostrou que não foi finalizada, pois havia dado um erro e a solicitação foi cancelada. Sem entender muito o que havia acontecido, Dan então inseriu o cartão novamente e foi na opção de saque em sua conta poupança, que deveria estar com saldo $0, já que a operação anterior não foi confirmada. Na opção de saque, ele solicitou $200 e em seguida a máquina fez a contagem das notas e liberou esse valor para ele sacar. Bom, sem pensar duas vezes, ele pegou o dinheiro e voltou para o bar. A lógica aqui seria que a sua primeira solicitação, que foi transferir do cartão de crédito para sua conta poupança, foi feita com sucesso, apesar da mensagem de erro que apareceu. A noite continuou e horas depois os dois decidiram finalizar a noitada depois de beberem todas. E antes das 3 da madrugada, eles foram para casa, cada um seguindo seu caminho. Nessa madrugada chovia bastante, então Dan correu para o caixa eletrônico em busca de tentar se proteger da chuva. Enquanto estava lá, ele pensou, por que o dinheiro foi transferido da minha conta se a operação deu erro? Então ele decidiu repetir a operação novamente. Inseriu o cartão, foi na opção de transferência da conta de crédito para a conta poupança, digitou $200, inseriu a sua senha e pressionou o botão de confirmar. E assim como na primeira tentativa, o sistema mostrou um erro e cancelou a operação. Logo em seguida, ele inseriu o cartão novamente e foi em sacar da sua conta poupança e digitou o valor de $200. Inseriu sua senha e a máquina liberou o valor como havia feito antes. Intrigado com a situação, Dan resolveu então fazer a operação novamente, mas dessa vez com um valor de $400. E tudo se repetiu normalmente. Primeiro foi cancelado e depois liberado o valor de $400. Então ele fez novamente com $600 e depois com outros valores maiores. E sempre acontecia o mesmo padrão. Primeiro a transação era cancelada e depois o saque era liberado como se o dinheiro estivesse entrado na conta. Ainda não entendendo muito o que estava acontecendo e já com quase $2.000 em suas mãos, Dan decidiu ir para casa, porque além de exausto, ele estava muito bêbado. No dia seguinte, após acordar de ressaca da noite anterior, Dan imaginou que tudo o que havia acontecido com o caixa eletrônico na verdade não se passava de um sonho. Então ele foi verificar a sua carteira e, para sua surpresa, ela continha quase $2.000. Mas como isso poderia ser real, já que sua conta poupança estava vazia e ele não tinha limites disponíveis em sua conta de crédito?
Já próximo do seu turno das 15 horas no bar, Dan correu e se arrumou o mais rápido possível e foi caminhando para o bar. No caminho ele pensou que apesar do sistema ter mostrado a falha, a minha conta deve estar negativada no valor que saquei, então preciso devolver essa quantia o quanto antes. Mas ele também imaginou, e se eu apostar parte desse valor e ganhar? Assim eu posso devolver o dinheiro e ainda ganhar os trocados. E assim o fez. Durante o seu expediente, apostou todo o dinheiro e acabou perdendo tudo. Horas depois, ele resolveu consultar o seu extrato bancário para saber o exato valor que estava devendo, já que ele havia feito vários saques na noite anterior. E para sua surpresa, o sistema não havia identificado nenhum saque. Dan então não estava entendendo o que havia acontecido, mas começou a pensar em várias teorias, mas para confirmar, precisava passar no caixa eletrônico novamente. Ao final do expediente, ele voltou ao caixa e dessa vez fez uma transferência de $1000. E pôde constatar que teria descoberto uma falha no sistema do caixa eletrônico, que lhe permite sacar dinheiro de sua conta do cartão de crédito sem que ele aparecesse em seu extrato bancário. Em seguida, ele fez mais uma transferência de $2000. Nesse mesmo dia, a cada 2 horas, ele verificava o seu saldo através do celular para se certificar que tudo estava certo. No dia seguinte, ele verificou que os saques em determinado horário estavam sendo registrados, mas não as transferências da sua conta do cartão de crédito para a conta poupança. Ele também constatou que todas as transações feitas entre 1 e 3 horas da manhã não eram registradas. Seria como se os caixas eletrônicos da rede desse banco Standby Mode entrassem em modo offline, onde funcionavam, mas não registravam as movimentações. Dan decide manter esse segredo para si mesmo. Ele não queria que ninguém o denunciasse e acabasse com suas operações, nem mesmo para sua noiva, a fim de ter o maior sigilo possível. Nesse momento, ele começou a pensar em um plano para usar o dinheiro que sacava dos caixas eletrônicos para ganhar mais dinheiro fazendo apostas em corridas de cavalo. E durante uma semana, ele foi repetindo as mesmas operações e acumulando quase $20.000 com o propósito de investir tudo em suas apostas. Nas semanas seguintes, ele continuou a repetir esse mesmo processo, acumulando cada vez mais. Tinha dias que ele estava com cerca de $40.000 em seu bolso. O tempo foi passando, ele continuava trabalhando no bar e fazendo as suas apostas, porém não estava tendo lucro com essas apostas. Certo dia, Dan foi convidado a comparecer no bar mais cedo, a convite do seu patrão. Era uma reunião onde estava presente o presidente responsável pela casa de apostas. Como o valor que estava sendo apostado ali no bar era uma quantia muito grande, eles precisavam saber de onde estava vindo todo aquele dinheiro. Mas Dan não pôde falar e com isso ele foi despedido porque poderia estar trabalhando com algo ilegal. Algumas horas depois, a noiva do Dan ficou sabendo e através de uma única mensagem acabou terminando com ele por imaginar que ele estivesse envolvido com drogas. Indignado e frustrado com tudo o que estava acontecendo, ele decide ir embora da cidade e convida seu velho amigo Richard para testemunhar o processo de saque do caixa eletrônico. Logo em seguida, Dan percebe que não precisa fazer apostas para ganhar dinheiro e que poderia viver se aproveitando desta falha do sistema bancário para construir sua fortuna. Ao tentar fazer o mesmo processo em outros caixas, ele percebeu que a mesma falha se replicava para os demais caixas eletrônicos desse banco em qualquer cidade. Então ele se mudou para um dos hotéis de luxo e passou a fazer grandes apostas todas as noites em grandes cassinos. E como sempre, durante as madrugadas ele ia fazendo os seus saques. Mas ele não estava contente com saques de $2.000. Foi quando começou aumentando esses valores para $10.000, $30.000, $50.000 e $100.000 por saque. Noites depois, Dan convidou diversos amigos, fechou grandes bares e pagou bebida para todos, inclusive pessoas que ele nem mesmo conhecia, mas não parou por aí. Dan alugou limousines de luxo para andar pela cidade, comprou de tudo em grandes lojas famosas como a Prada, Gucci, Louis Vuitton e muitas outras.
O dinheiro foi subindo para sua cabeça, a ponto de sair distribuindo para muitas pessoas. Ele dava grandes gorjetas aos garçons, pagava dívidas das pessoas mais próximas. Dan também gostava de realizar atos aleatórios, como pagar as pessoas para simplesmente assistirem a um artista de rua que ele havia gostado. Com toda essa bondade e doações, o seu rosto começou a ficar cada vez mais conhecido e pessoas de todos os lados apareciam para lhe pedir dinheiro e, como sempre, ele concedia. Quando as pessoas perguntavam com o que ele trabalhava, ele sempre respondia que era com o mercado financeiro, então poucas pessoas questionam sobre a sua grana. De restaurantes caros, festas na piscina com direito a tudo e até mesmo aluguel de jatos, Dan pagou de tudo e aproveitou cada segundo gasto, utilizando um dinheiro que não era seu. Tudo estava bom demais. Entretanto, Dan não estava feliz. A vida era apenas festa e mais festas. Porém, ele continuava a sentir um grande vazio. E daí começou a chegar um sentimento de culpa. Ele começou a ficar paranoico com todas as suas operações, sofrendo de muita ansiedade e pensando em acabar com tudo. Certo dia, ele teve um sonho enquanto dormia em um dos hotéis mais caros da cidade. No sonho, ele foi surpreendido por uma equipe da SWAT, que entravam derrubando a porta do quarto e o levava preso. Desse dia em diante, ele começou a viver em pânico. Todo alarme, sirene e batida nas portas, ele logo imaginava que estavam atrás dele. Sua vida passou a virar um inferno. Foi quando começou a pensar em entregar tudo e falar tudo para a polícia, porque essa situação estava afetando a sua mente. Mas ainda não tinha tomado coragem. Porém, ele havia quebrado seu cartão e parado com as operações. Alguns meses depois, ele acabou ligando para o banco e confessando tudo. O banco então respondeu que esse caso iria parar na justiça, mas tudo ficou parado por cerca de 2 anos, de 2011 a 2013. Nesse período, ele resolveu se mudar novamente, mas dessa vez para uma cidade pequena, com o propósito de se esconder. Dan passou a conviver com esse medo de ser pego de surpresa por anos. E a pessoa mais interessada em acabar com tudo isso agora era ele. Nesse dia, ele teve uma ideia no mínimo louca: ir atrás das mídias para contar a sua história. Ele contactou o jornal Sydney Morning, contou a sua história e eles aceitam publicar. Logo depois, Dan estava passando na TV. Nessa mesma semana, ele descobriu que o banco não havia contactado a justiça para não sujar o nome da empresa. Mas, após o anúncio, a justiça entrou no caso, prendeu Dan e começou a investigar o caso. Nesse mesmo período, ele recebeu a acusação de roubar o Banco Nacional da Austrália. A acusação total determinou que ele havia roubado cerca de 21 milhões de dólares. Dan se declarou culpado e foi condenado a passar 12 meses em uma prisão de segurança máxima e mais 18 meses de serviços comunitários. As coisas não acabaram bem, mas pelo menos o seu medo de pânico acabou. Bom, agora me conta aqui nos comentários o que foi que você achou de toda essa história. Se você estivesse no lugar do Dan, teria coragem de se entregar? Já aproveita esse momento para deixar o seu like e já se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.